Glória a Deus. Podeis tomar assento. Eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma satisfação poder estar participando de mais um Fórum de Missões. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Martim, presidente dessa igreja, pela vida do pastor Edivaldo Filho, presidente do Fórum, e todos os obreiros que compõem a sua diretoria. Quero agradecer a Deus por estar aqui também com a minha esposa, missionária Iranilde, e louvo muito a Deus por tudo que já ouvimos aqui desde ontem, como Deus usou o pastor Lúcio Francis. É uma satisfação vê-lo aqui, glória a Deus. Ele é pastor de alguns amigos meus. Fizemos o seminário juntos em Belém do Pará, bem no finalzinho da década de 80, início da década de 90, quando a igreja ali ainda era dirigida pelo pastor Firmino Gouveia. E alguns dos alunos internos, hoje obreiros, são auxiliares do pastor Lúcio Francis. Quero agradecer a Deus por estar vendo aqui também o pastor Juari Carlheço, a quem Deus tem usado de uma forma especial no discipulado, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, por onde Deus o tem levado. E agradeço muito a Deus por tudo que eu vi aqui. Eu já ouvi muito o pastor Raposo ministrando, mas quase toda vez, pastor Raposo, tem coisa nova. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, que é o meu presidente, meu pastor atualmente, na nossa convenção, e agradeço a Deus por tudo que Deus lhe usou para dizer, para nos despertar mais uma vez. Pastor Francisco Assis, nosso secretário de missões ali no Maranhão, é o homem que coordena o movimento missionário do Maranhão. Pela graça de Deus, ele com o pastor Mateus. Abra sua Bíblia, os que puderem, acompanhem comigo o texto de Atos 18. Até parece que não tem outro livro que fala de missões na Bíblia, não é? De tanto lermos Atos dos Apóstolos, Atos, né? Meu Ramos, missionário Elias, e tanto estamos lendo Atos. Mas é porque o nome já diz, Atos do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Atos dos Apóstolos. Interessante que fala Atos dos Apóstolos, mas o tempo todo a gente lê a missão de dois. Até o capítulo 8, Pedro. Aí do capítulo 9 em diante, Paulo, até o último. Fala um pouquinho de algum aqui e acolá, mas foram os dois que Deus quis usar de forma poderosa em suas mãos. Vamos lá. Atos 18, versículos 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pois tenho muito povo nesta cidade. Qual é a visão de Deus para a cidade? Eu pedi ao pastor Anderson para me ajudar ali na apresentação de alguns poucos slides, só para fazer a gente refletir um pouco mais sobre essa temática tão interessante, tão necessária. E nós precisamos olhar para a vida de Jesus como nosso maior modelo de missões, nosso maior missionário, e Paulo, nosso maior missionário depois de Jesus. A cidade está enfatizada no texto bíblico, desde o Antigo Testamento.
algumas cidades se destacam, desde Ur dos Caldeus, com Abraão, e aí depois a grande cidade, que era então a capital do Egito, com tudo o que Deus fez na vida de José. Temos logo o livro de Êxodo, também aparecendo uma grande cidade, que era então a capital do Egito, onde Deus usa Moisés, Arão, de forma extraordinária. Aí passa um período, e vamos ler sobre cidades, de forma mais diferenciada, quando Josué assume o comando do povo de Israel, para colocá-lo na terra prometida, onde Deus desfez 7 nações, Deus aniquilou-as, e usou seu servo Josué para prender ou tirar o reinado de 31 reis, 31 soberanos, a fim de estabelecer o seu povo em Canaã, para cumprir uma promessa que fizera ao seu amigo Abraão. Promessa que fizera ao seu amigo. E aí depois surgem outras cidades, e aí é o próprio Israel que vai surgir como nação, e algumas cidades se destacam, algumas delas existentes ainda hoje. Depois que Davi conquista a fortaleza dos Jebuseus, aí surge Jerusalém. Lá no livro de Mateus, Jesus vai dizer: a cidade do grande rei. Então a Bíblia está entremeada de relatos sobre cidades, de Gênesis a Apocalipse. Jesus nasce em uma pequena cidade, mora em uma outra pequena cidade, começa o seu ministério com ênfase na cidade de Cafarnaum, principalmente na região da Galileia, que ficava ao norte de Israel. Encerra o seu ministério no sul, na Judéia, precisamente em Jerusalém, e dali, obviamente, ressuscita, mas diz, antes de subir ao Pai: não saiam da cidade. Diz aos discípulos: não se ausentem da cidade. Aleluia. Olha o plano de Deus para a cidade. As cidades significam para a igreja hoje, sem nenhuma dúvida, o maior desafio. Mas Jesus já tinha uma visão extraordinária voltada para a cidade. Paulo da mesma forma. Então Jesus diz: não se ausentem da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E é na própria cidade de Jerusalém onde o Espírito Santo desce com poder, para poder então revestir a igreja, capacitar a igreja, e aquela cidade se torna palco do primeiro culto multicultural, da primeira pregação que se tornou, que foi levada a diversas culturas e nações presentes, porque o historiador Lucas diz que naquele dia, na festa do Pentecostes, reunia-se em Jerusalém, ou estavam visitando Jerusalém, 14 ou 15 nações. Lá na lista tem 17 nomes, mas apenas 14 ou 15 podem ser chamados de nações. Então aquele foi o primeiro grande culto de missões transculturais. A igreja já nasce fazendo missões transculturais. A igreja nasce
e é inaugurada numa grande cidade. E é a partir dessa grande cidade, Jerusalém, a capital da fé judaica, a cidade da religião dos judeus, a cidade onde estava o grande templo, a cidade que reunia judeus do mundo inteiro. E é naquela cidade que o Espírito Santo se manifesta, naquela pequena sala. Eu tive o privilégio de estar, segundo os historiadores, naquela sala, lá em Jerusalém, ao lado, não fica muito longe do antigo templo. Não era grande mesmo. Para caber 120 tinha que ser apertado. E não podia ser sofá, tinha que ser cadeira, quase do tamanho de uma cadeira sem braço, como a gente tem hoje, para poder caber 120, pastor Ativaldo. E aquela sala está ali como testemunha. Foi ali que o Espírito Santo fez algo tão extraordinário, que mudou a visão dos discípulos, e o dia de Pentecostes mudou a história da igreja de uma forma, mudou a história do povo de Deus de uma forma que ficou marcado, impregnado no coração de todos os seguidores de Jesus, uma forma tão extraordinária, que ainda hoje os pentecostais se constituem como o maior segmento protestante do mundo. O maior segmento evangélico do mundo. E glória a Deus, porque o Eterno pode contar em todas as partes do mundo com homens e mulheres pentecostais que se colocam em suas mãos para fazer a obra do Altíssimo, a obra que precisa ser feita urgentemente. Em Mateus 9:35, em Mateus 4:23, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Todas as cidades e povoados. Percebam a visão de Jesus. Todas as cidades e povoados. Dizem alguns comentadores que a única cidade que não há menção de que Jesus tenha ido é a cidade de Cesareia Marítima. Se ele foi, mas não há um registro de que Jesus tenha estado ali. Era exatamente onde estava o locus do Império Romano, o poder centralizado na região estava ali. Jesus visitou a outra Cesareia e teria ido até pertinho. Segundo alguns comentaristas, Jesus não foi até ali, que é onde estava o trono de Herodes, é onde ficava realmente uma espécie de representatividade mais forte do Império Romano. Mas o que importa é que Jesus percorreu Israel de norte a sul, de leste a oeste, e logo depois os seus discípulos seguiram a mesma linha, e Deus deu uma visão ao apóstolo Paulo. Depois que ele se converte, ele tem uma linha missiológica muito interessante. Deus o usa com uma estratégia, e você não vê Paulo demorando em povoados, em pequenas vilas, porque ele se considerava mais importante do que os demais pregadores? Não. Eu penso, pastores, que ele, já revelado pelo próprio Espírito de Deus, sabia que o seu ministério seria curto, não seria tão longo, e ele via a necessidade de preparar obreiros, preparar líderes, preparar novos missionários. Então o que ele fez? O Espírito Santo lhe dirigiu para escolher cidades chaves.
cidades-chaves. Então, assim como Paulo, a igreja cristã do primeiro século também segue essa linha, escolhendo cidades-chaves para dali implantar o cristianismo e dali se expandir por diversos lugares. E foi assim que Deus usou a pessoa de Paulo e aqueles que por ele foram treinados. Perceba, irmãos, a igreja alcançou a capital do judaísmo, Jerusalém. Alguém diz que Jerusalém e os seus arredores, naquela época, deveria ter no máximo 100 mil habitantes. Mas a igreja não ficou aí. Ela alcançou Éfeso, que era cidade ou capital da magia. Uma cidade que na época já possuía seus 250 a 300 mil habitantes. Uma cidade das mais importantes do Império Romano. A igreja não parou aí. Foi para Corinto, capital do divertimento, das festividades, das competições. A igreja está lá também. E ela possuía uma população de aproximadamente 200 mil, no mínimo, 200 mil habitantes. Alguns dizem que poderia chegar a 350 mil. Mas a igreja não ficou aí. A igreja foi mais além. Chegou também na capital do comércio, que era Antioquia. Olha a estratégia do Espírito Santo. Quando a base missionária sai de Jerusalém, fica em Antioquia. Alguns historiadores dizem que ela poderia, já naquela época, ter 500 mil habitantes. Era uma das 4 cidades mais importantes do mundo. Olha a estratégia do Espírito Santo. Foi lá que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha a estratégia do Espírito Santo com as cidades. Depois de Antioquia, vem Atenas, capital da filosofia, capital da intelectualidade, mas também capital dos muitos deuses. Heródoto, considerado pai da história, o cognominado pai da história, diz que em Atenas era mais fácil se encontrar um deus do que se encontrar um homem, porque havia aproximadamente 250 mil habitantes, mas o próprio Paulo testifica em Atos 17 e diz: eu encontrei muitos. Eu sei que vocês são bastante religiosos. E ele pega o gancho do altar que ele encontra, onde estava escrito Deus desconhecido. E ele pega esse gancho, e ele entende isso como a estratégia do Espírito Santo para implantar a igreja em Atenas, capital da filosofia, capital da intelectualidade grega. Alguns dizem que lá também era a mãe da civilização grega. Irmãos, não importa o tamanho da cidade e nem o que ela era acostumada a fazer, o que nos chama a atenção é que o Espírito Santo leva para lá homens cheios do Espírito Santo, e ali o Evangelho é pregado e a igreja é plantada no poder do Espírito de Deus, e dali se expande para todo o mundo. Por último, depois de alcançar todas estas cidades, a igreja alcança também Roma. E o que era Roma? A maior cidade do mundo, 1.200.000 habitantes já nos dias de Paulo, sendo que a maioria dos habitantes de Roma eram escravos. A maioria era de escravos. Havia um percentual pequeno de cidadãos e a maioria era de escravos. Mas ali o Evangelho chega e Paulo dá um testemunho extraordinário. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fiz algumas anotações e coloquei aí na sua apostila, e você pode nos acompanhar. Eu vou destacar apenas alguns pontos importantes, bem poucos deles.
A tarefa missionária não pode parar. E a igreja brasileira está diante de um grande desafio: ganhar enormes populações das cidades. E eu fiz aí um destaque para algumas estatísticas bem simples, algumas já estão escritas aí. As cidades são o lugar exato onde esse crescimento é mais percebido. O mundo contemporâneo já possui mais de 457 cidades com população acima de 1 milhão de pessoas. Irmãos, pense o que é isso: quase 500 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Olha o tamanho do nosso desafio. Estima-se que em 2025, somente a China possuirá 221 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Seguindo essa linha, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking, com 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Você pode me acompanhar? Quais são elas? São Luís, Campinas, Guarulhos, Belém, Porto Alegre, Goiânia, Recife, Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Em segundo lugar está a Índia, com 46 cidades. Perceba que o Brasil só tem 15 até o momento, mas a Índia já tem 46 cidades com população acima de 1 milhão de habitantes. E aí vem a China, que se destaca nessa categoria, em primeiro lugar, com 115 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, podendo chegar rapidamente a passar para o número de 200 ou mais cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 457 cidades no mundo inteiro com mais de 1 milhão, sendo que 1.063 cidades no mundo ultrapassam os 500 mil habitantes. E 2.896 cidades há no mundo com 150 mil pessoas ou um pouco mais. Aí está o grande desafio. Se nos dias de Jesus e dos apóstolos o desafio da evangelização já era grande, agora calcule que vivemos em um mundo com 8 bilhões, na verdade completou há pouco tempo, 8 bilhões. Nos últimos 30 anos, uma grande parte da população mundial migrou para as cidades. E no Brasil, por exemplo, a nossa população é hoje cerca de 80% já é urbana e apenas 20% rural. Essa é a grande realidade. Mas eu coloquei aí no primeiro tópico, as missões urbanas foram priorizadas por Jesus, foram priorizadas por Jesus e pelos apóstolos. Já dei o exemplo de Jesus e o exemplo de Paulo. Mas eu queria que você ficasse aí no item de número 3. Aliás, antes do item 3, bem na metade do segundo tópico, eu tenho aí uma citação de Greenaway, que é Roger Greenaway, que é um missiólogo, e ele coloca aí uma situação interessante. Isso aqui é para eu, para você, para todos nós refletirmos, especialmente em um fórum como esse. Negligenciar as cidades é um erro estratégico, porque o mundo caminha conforme as cidades caminham. Tudo começa nas cidades. Elas são o centro do poder político, elas são o centro da atividade econômica, da comunicação, da pesquisa científica, da instrução acadêmica e da influência moral e religiosa. O que acontece nas cidades afeta nações inteiras. Quando o reino de Cristo avança nas cidades, o número de pessoas que adoram e servem a Deus, ao Deus verdadeiro, se multiplica. O número de pessoas que adoram ao Deus verdadeiro se multiplicam quando o reino de Cristo avança nas cidades. E eu queria que você prestasse atenção e, se possível, até grifasse essa próxima frase que nós temos aí depois da citação. As cidades, portanto, são a nova fronteira das missões cristãs.
As cidades são a nova fronteira das missões cristãs. Leia comigo o que está no terceiro item, por bondade. As questões práticas verificadas em missões urbanas. O que a igreja encontra nas grandes cidades do mundo? Leia por bondade, 3.1. Pobreza extrema. Meus irmãos, é exatamente nas cidades onde nós encontramos os dois extremos. Os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. Estão exatamente nas cidades. As grandes periferias do mundo. Pobreza extrema. 3.2, por bondade. Étnica e cultural. 3.3. Pluralismo religioso. Mas são muitíssimas as manifestações religiosas. 3.4. Alto custo. Mas o pastor Elias já disse que o Brasil não precisa ter essa preocupação, porque o custo é alto, de fato, das missões urbanas, mas Deus tem dado a condição para a igreja. Deus tem dado recurso para a igreja. 3.5. Atitudes anti-urbanas. E aí você pode colocar uma lista: violência em demasia, uso e abuso de drogas, tráfico de drogas e tantos outros tipos de crises humanas, políticas e espirituais. E aqui eu quero chamar a atenção para esse detalhe muito importante que está aí no 4.1. Leia, por bondade. A batalha espiritual nas cidades. Eu quero ler só a citação de Lincoln. Os sistemas sociais, econômicos, políticos, educacionais e outros na cidade estão, na maioria das vezes, sob a influência dos demônios, das potestades e das trevas. É por isso que João diz que o mundo jaz no maligno. Colocando em palavras mais compreensíveis, o mundo está no colo de Satanás. O sistema chamado mundo, o sistema espiritual chamado mundo, jaz no maligno. E aí entra o papel da igreja. Mas o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, também escreveu: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A igreja vive pela fé, trabalha pela fé, faz missões pela fé. E pela fé está alcançando as grandes cidades do Brasil e do mundo para a glória de Deus. E vai continuar avançando. Se Deus trouxe você aqui a este fórum, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa com você na área missionária. Você não iria fazer a despesa que fez, tirar o tempo que tirou, reservar esse tempo para estar aqui por outro motivo. O motivo é porque Deus quer usar você em alguma área da obra missionária. Eu não tenho dúvida disso. Deus usou o nosso querido pastor Luz Francis para dizer isso ontem à noite. E hoje pela manhã já ouvimos aqui o testemunho do nosso pastor Miranda, que esteve em alguns países e deu aqui um relato muito forte daquilo que Deus fez por meio dele e da forma como o testemunho dele está incentivando outros. Deus nos trouxe aqui uma palavra por meio do pastor Raposo, para lembrar a todos nós que aquela visão que Deus deu ao pastor Simeão, um dos obreiros lá do Maranhão, e eu não sei porquê, pastor Raposo, ele citou logo o meu nome, e eu nem conhecia ele, né? Mas ele já me conhecia. Eu estava começando, e depois ele me contou isso pessoalmente. Eu simplesmente vi as lágrimas, cheguei às lágrimas, eu disse: mas Senhor, logo eu, porque eu,
Na verdade, Deus sabe como trabalha. E na hora que Deus responde ao pastor Simeão dizendo: assim faço eu com os meus obreiros. Quando ele me contou isso, então Deus me fez entender algumas coisas. E dentre elas, por que Deus me permitiu, por exemplo, estar em Belém do Pará, quando eu tinha só 15 anos, pastor Raposo, participando do primeiro trabalho nacional de missões da Assembleia de Deus, ouvindo Estevão Ângelo, Alcebiades Vasconcelos, Helenay Cabral, o antigo pastor lá de Curitiba, Pimentel de Carvalho, ouvindo as cabeças pensantes. Ainda na década de 80, eu tinha só 15 anos, eu não sabia os pilares da nossa igreja naqueles dias, como o pastor colocou hoje pela manhã aqui, o pastor Lúcio França. Deus me levou lá para ouvir aqueles homens falando de missões, e depois eu li os 2 livros que a CPAD publicou com aqueles 2 eventos que aconteceu, aquela conferência nacional de missões. Deus me deu a oportunidade de ouvi-los. Meus irmãos, no ano 2000, Deus me deu a oportunidade de participar do grande congresso, da grande conferência que Billy Graham fez, na cidade de Amsterdã, na Holanda, para cerca de mais de 10.500 evangelistas. Todos os que moravam em países de terceiro mundo, ele patrocinou parte ou a totalidade das despesas. A missão Billy Graham. E eu estava lá, do Maranhão, da Assembleia de Deus, só estava eu. Havia um pastor batista e havia uma missionária da igreja presbiteriana de Imperatriz, lá nesse congresso. E Deus me deu a oportunidade de ver o movimento missionário mundial, porque lá estavam os maiores missiólogos do mundo, e estavam os grandes evangelistas, inclusive Luiz Palau, que ainda vivia, e John Stott, teólogo conservador, e muitos outros, J.I. Parker, e alguns outros, que estavam lá falando exatamente de missões. E eu fiquei pensando, pastor Francisco, como é que Deus me dá essa oportunidade se eu não estava por dentro dessas coisas? Mas Deus usou uma pessoa para me perguntar, um ano antes: tu queres participar de uma conferência assim, lá na Holanda? Eu disse: eu nunca saí do Brasil, rapaz, só fui bem ali na Argentina, no Paraguai, e como é que eu vou para um negócio desse aí? Ele disse: olha, eu vou botar o teu nome, se for de Deus, eles vão olhar para o teu nome e vão aceitar, e um comitê internacional vai entrar em contato contigo, vai pagar metade da tua passagem e vai fazer tudo aí por ti. Aí eu, que já estava orando, orei mais um pouco, e dentro de poucos dias o convite chegou, pastor Juari. O convite chegou e Deus me deu a oportunidade de participar daquela conferência. Eu vi pessoas de 200 países do mundo que estavam ali presentes. A maior conferência de todos os tempos do Ministério Billy Graham, Amsterdã 2000. E sabe o que eu vi ali, irmãos? O Espírito Santo usando cada pessoa na sua cultura, cada pessoa na sua língua, cada pessoa com os seus costumes, e o Espírito Santo trabalhando uma unidade especial, conduzindo a igreja para fazer missões no mundo inteiro. A equipe do congresso fez um negócio muito interessante. A gente tomava café com um australiano, almoçava com um chinês, jantava com um hindu, ou melhor, com os indianos, com um indiano, uma mesa de indianos. No outro dia, já era com mexicanos, com japoneses e alemães, por exemplo. Cada horário a gente estava com um grupo diferente. Havia uma pulseira para identificar as salas, um negócio tão grande que os coordenadores precisavam de carros elétricos para poder organizar a multidão.
Foi ali que Deus me deu a oportunidade de ver, de conhecer de perto os maiores pregadores do mundo e também do Brasil. Porque mesmo sendo do Brasil, mas eu nunca tinha visto, por exemplo, Russell Shedd. E eu estava hospedado bem do lado da cama dele. Eu disse, mas meu Deus, esse privilégio está muito grande para mim. Mas lá na conferência o Senhor falou comigo. Eu te trouxe aqui, porque eu também estou te preparando para algo que tu não sabes. Mas tu vai ajudar, preparar homens para a minha seara. Aí no ano de 2001, Deus usou o pastor Raposo em uma das nossas convenções, lá em Zedoca. Eu não tinha lhe dito nada e ficamos calados, só para ver o agir de Deus. E Deus usou o pastor Raposo, na época ele era um dos vice-presidentes da convenção. E lá foi criada a comissão de ingresso para treinar novos obreiros para a seara do mestre. E aí a pessoa que o pastor Raposo indicou foi o meu nome, me indicou para fazer parte da comissão e para coordenar. E pela graça de Deus estamos há 23 anos nesse trabalho de ajudar a preparar novos obreiros para a seara do mestre, para se cumprir o que Deus havia falado comigo lá no congresso de Amsterdã no ano anterior. Eu não planejei isso, mas Deus planejou. Alguma coisa especial pode estar acontecendo no reino espiritual que talvez você ainda não entendeu. Há uma batalha espiritual acontecendo nas cidades. Tem gente que até despreza a cidade por causa dessa batalha espiritual, porque diz que é um lugar atormentado por demônios, por causa dos sistemas econômicos, sociais e políticos que estão estragados. Mas escute uma verdade extraordinária, bíblica. É no meio dessas cidades, é no centro dessas cidades, e é exatamente nas cidades onde Deus está fazendo o maior movimento missionário mundial, porque Ele quer usar você, Ele quer usar pessoas como você, que uma vez, lá no recôndito da sua casa, ou do seu quarto, da sua biblioteca, lá no seu cantinho que ninguém estava vendo, você levantou a mão e disse, eis-me aqui, Senhor. Pastor Moisés, da Bahia, são em momentos como esse que Deus usa de forma extraordinária e até inexplicável. E Ele vai treinando você. E todo treinamento que Deus te dá, pode esperar, Ele vai cobrar depois, hein? Ele vai te dar a oportunidade para tu usar aquilo que Ele te levou a aprender. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Nunca mais haverá uma reunião igual a esta. Com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, com o mesmo tema, com a mesma ênfase, com o mesmo clima. Não, é só essa. Mas você está aqui. Deus te trouxe aqui. E Ele está trabalhando na tua mente, está trabalhando no teu espírito, e Ele está te dando algumas ideias extraordinárias. É assim mesmo. Tudo começa com uma ideia. É só uma ideia, irmãos. E esta ideia, quando é colocada nas mãos do Todo-Poderoso, Ele a transforma em uma arma, em um instrumento de ação para o seu reino. Se você der uma olhadinha aí no 4.3, tem aí uma série de pensamentos, e eu queria grifar pelo menos 2. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, feitos à sua imagem, caídos em pecado,
Mas o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo aplica-se a todos. Não importa se está lá em um sítio, lá em uma fazenda, lá em uma roça, lá em uma zona rural, lá em uma chácara, ou se está em uma metrópole, ou em uma megalópole, que é o título que se dá para as grandes cidades com mais de 5, 6 ou 10 milhões de habitantes. Não importa, o evangelho é para todos. O evangelho é para o grande e o pequeno também. O evangelho é para o pobre e para o rico também. O evangelho é para os iletrados, mas para os intelectuais também. O evangelho é para todos que caíram da graça de Deus. Nós somos carentes da graça de Deus. E a graça do Senhor nos alcançou. E aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus são hoje convocados, chamados para serem os instrumentos de Deus para a última hora. Deus está olhando para mim e para você aqui essa tarde. E Ele sabe por que nós estamos aqui. Preste atenção, um detalhe que eu li de uma citação, se a memória não me falha, de Timothy Keller. Ele diz: por meio de sua graça, Jesus desfez a cidade antiga, para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, e nos fez hoje sal e luz da cidade presente. Com base na carta aos Hebreus, está escrito que Jesus está preparando uma cidade futura para a igreja. Nós vamos morar em uma cidade chamada Nova Jerusalém. E João diz que a Nova Jerusalém desce do céu. Alguns teólogos afirmam que ela será a capital do novo céu e nova terra. Capital do novo céu e nova terra. Não vamos entrar nos detalhes das discussões escatológicas, mas você acredita que Ele tem esta cidade para a igreja? Nós vamos morar nesta cidade eterna. Mas enquanto não chega esse dia, enquanto não chega o eterno e perfeito estado, eu e você somos convocados pelo Espírito Santo para trabalharmos na cidade onde Deus nos colocou. Olha as vantagens que Deus coloca diante de mim e de você. Já estou quase encerrando, mas eu preciso ler isso aqui para você. É o tópico de número 6. Tem muitas dificuldades na cidade, pastor? Tem. Muita gente incrédula, muita gente difícil, muitas barreiras espirituais, barreiras econômicas, barreiras sociais, barreiras linguísticas, barreiras culturais. Todo tipo de barreiras existem, sim, mas existem também as vantagens, os pontos favoráveis. Leia comigo aí o 6º ponto, por bondade. 6.1. Quais são essas vantagens? Abertura às mudanças. Isso é mais fácil na cidade. É mais fácil na cidade por causa do impacto da comunicação. 6.2. Também isso é na cidade. 6.3. É mais fácil sair da cidade para a zona rural? Tem mais recursos? 6.4. Só não estuda quem não quer? São oportunidades educacionais em todas as áreas, treinamentos, informações. 6.5. 6.6. Da comunicação e da tecnologia. 6.7. Como as cruzadas evangelísticas,
e a pregação através da TV, do rádio, da internet. Bem, 6.8, outra oportunidade interessante de evangelização em grupos, podendo incluir pessoas específicas como alunos, professores, menores abandonados, empresários, funcionários públicos, detentos ou presidiários, dentre outros. E 6.9, oportunidades de utilização de uma variedade de métodos e de estratégias missionárias. Por exemplo, evangelização de porta em porta, testemunho pessoal às famílias, oração, ministração de estudos bíblicos nos lares, aberturas de pontos de pregação, núcleos de evangelização e discipulado. Irmãos, a lista é simplesmente quase interminável de oportunidades que Deus concede a mim e a você. E eu quero encerrar dando algumas sugestões que me vieram à mente. Deus colocou na minha mente aqui algumas coisas e eu quero comunicar a vocês de uma forma muito simples nestes últimos minutos que eu tenho. Nós estamos em missão com Deus e não somente para Deus. Deus está muito interessado naquilo que nós queremos fazer para Ele. Mas, biblicamente falando, Ele está mais interessado naquilo que Ele pode fazer em nós, para depois fazer nos outros por nosso meio, por nosso intermédio. O nosso Deus é o Deus das missões, e a igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo. Não são os anjos, não é o poder político, é a igreja. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo a partir das cidades. O nosso maior desafio hoje, irmãos, imagine o que é evangelizar, plantar igrejas numa cidade com 10 milhões de habitantes, com 5 milhões de habitantes. Dá até para a gente pensar como aqueles hebreus que olharam para os habitantes de Canaã e disseram: nós parecíamos com gafanhotos, perto dos gigantes. A gente olha para os arranha-céus, para as pessoas fechadas, trancadas, milhares de pessoas morando em apartamentos quase que inacessíveis. Como vamos ganhar esse povo? Como vamos evangelizá-los? Como vamos ganhá-los para Cristo Jesus? Mas eu e você precisamos pensar que a igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo, não tem outra estratégia. Deus muda a história da cidade por meio da igreja. Deus usa a igreja na cidade para mudar a história da cidade. Deus abençoa a cidade também por meio da igreja. Quando Deus quer trabalhar com uma cidade, Ele, em particular, começa trabalhando na sua igreja, em uma igreja, e Ele pode usar essa igreja de forma extraordinária para alcançar a cidade, para abençoar a cidade. Porque o trabalho que a igreja realiza na cidade, resgatando vidas para o reino de Deus, é mais importante. Queria que você pensasse nisso. O trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, talvez você não concorde comigo, mas o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, que essa igreja está fazendo aqui hoje, para resgatar vidas, nesse treinamento de missões, o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje no Fórum de Missões do Nordeste, não tenha dúvida, é a reunião mais importante que está acontecendo na capital desse estado hoje. Essa reunião é mais importante do que as reuniões que estão acontecendo em câmaras, em prefeitura, em fórum, em quartel, em universidade, no Ministério Público. Não importa qual é a instituição que esteja aberta agora e onde está acontecendo alguma reunião que se julgue importante. Para Deus, a cidade mais importante que está acontecendo nessa cidade
hoje é essa reunião onde você está. É essa reunião onde estamos tratando sobre salvação de vidas preciosas para a glória de Deus, para o reino dos céus. E você deve agradecer a Deus, porque você faz parte deste movimento. Porque você faz parte desse projeto. Porque a igreja, irmãos, é a central da luz de Deus na cidade. E é daqui que estará irradiando a luz da glória de Deus para toda esta cidade, para os demais estados do Brasil, para o mundo inteiro, porque aqui está presente a igreja de Cristo Jesus. Eu peço a você que se coloque de pé por um instante e pense no que o Senhor disse a Paulo: eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Deus usou Jonas para entrar na maior cidade de sua época, Nínive. E ele levou uma palavra naquela cidade. Ele levou uma palavra naquela cidade. E assim como Deus usou Jonas para a grande cidade de Nínive, e usou Paulo para pregar na maior cidade do seu tempo, Ele pode usar você hoje, agora, na cidade em que Ele lhe colocou. Deus não lhe colocou na cidade onde você está, não lhe botou lá por acaso. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Continue orando pela cidade. Continue pedindo a Deus estratégias para alcançar a cidade. Veja a cidade com os olhos de Deus. Procure enxergar a cidade com os olhos de Deus. E peça ao promotor de missões, Espírito Santo, para lhe dar criatividade, para alcançar a sua cidade para o Senhor Jesus. Quem acredita que Ele dá a criatividade, Ele dá a estratégia, Ele dá, Ele ensina, Ele capacita, Ele orienta, e Ele diz: começa, é assim, é aqui, é hoje, é agora. E acredite, é assim que eu quero encerrar. Acredite, o Deus que você serve, que eu sirvo, é o Todo-Poderoso. E Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Só quem crer nisso, levante uma de suas mãos. Pai amado, em nome de Jesus, nós meditamos na Tua palavra e trouxemos informações aos Teus filhos sobre a grande estratégia para ganhar cidades para o Senhor. Capacita o Teu povo, Senhor. Capacita os Teus missionários, os líderes de missões. Continua abençoando o fórum de missões. Continua abençoando todos os líderes presentes. Continua abençoando os missionários presentes, os que já estão no campo e aqueles que o Senhor ainda vai levantar, capacitar e usar poderosamente em Tuas mãos, porque Tu és o Todo-Poderoso e Tu és poderoso para fazer muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Podeis tomar assento.